Olá, meu nome é Álida e o meu trabalho é a fotografia de Marilene Ribeiro e os refugiados ambientais no Brasil. Eu sou graduanda em Artes Visuais pela Universidade Federal de Minas Gerais e faço parte voluntariamente do projeto de iniciação científica do professor Eduardo Queiroga, que se chama Autoria e Processos Criativos na Fotografia. O meu trabalho visa analisar o processo criativo da fotógrafa Marilene Ribeiro e sua relação com os refugiados ambientais no Brasil. O trabalho escolhido é Água Morta, um dos seus grandes trabalhos, e consiste num documentário colaborativo em instalação que reflete sobre os impactos das barragens hidrelétricas no Brasil, tanto materiais quanto imateriais, sob a perspectiva de pessoas afetadas por esses empreendimentos. Esse trabalho, então, visa se aprofundar no processo criativo da fotógrafa, no qual aciona diferentes mecanismos de diálogos com o fotografado, principalmente os retratos e seus testemunhos. Além disso, outros aportes teóricos são utilizados, como Susan Sontag e João Roberto Ripper, assim como a análise das obras, das imagens da obra. Marilene Ribeiro é uma fotógrafa brasileira, é uma artista visual brasileira, cuja prática é focada em questões de direitos humanos e direitos da natureza. E ao nos aprofundarmos nos seus trabalhos, podemos destacar alguns fios guia, principalmente com foco na natureza, e na temática dos refugiados ambientais, assim como os ligados às implantações de usinas hidrelétricas. De 2014 a 2018, então, ela realizou o projeto Água Morta, composto por um documentário colaborativo em instalação de várias dimensões. Água Morta busca refletir sobre a história de barragens hidrelétricas a partir da perspectiva das pessoas que foram afetadas por esses empreendimentos, associado à experiência da própria fotógrafa como fotógrafa e ecologista. Com a migração e o crescimento populacional, começou-se um debate sobre um novo tipo de refugiado, que não seria nem político nem econômico, mas sim pessoas ambientalmente deslocadas, isto é, que foram forçadas a deixar suas residências devido a riscos à sua vida, moradia e bem-estar, resultantes de eventos climáticos, ecológicos ou ambientais diversos. Quando pensamos em refugiados, muitas vezes pensamos em países da África ou países em guerra, mas nos esquecemos que muitas vezes estão aqui do nosso lado, e Marilene Ribeiro traz essa memória à tona e nos demonstra, de uma forma autêntica, que os refugiados estão aqui, no nosso país e próximos de nós, e infelizmente também são esquecidos. Então, com o reconhecimento dessa condição que leva famílias e comunidades a deixarem seus lares, na verdade percebemos que são deslocadas pelo próprio sistema que está orientado a expulsar tudo que não se encaixa na sua lógica de lucro e evolução predatória. Alguns projetos, que seriam uma fonte limpa de energia ou então anunciados para o desenvolvimento, tendem a interferir negativamente no meio ambiente, tornando alguns lugares incompatíveis com a vida. O cerne do projeto, ele abarca então a nova vida, entre aspas, talvez, dessas famílias após elas terem sido desterradas. E o cerne de tudo é movido por retratos fotográficos que trazem como ponto central o método que a fotógrafa denomina de cocriação. Então, a fotógrafa, juntamente com cada participante, dialoga sobre as questões, a partir do qual cada um destaca como marcante sobre a situação que foi enfrentada, e as sessões foram baseadas nos testemunhos dessas pessoas, que escolheram o local onde desejavam ser fotografados, escolheram o objeto que representaria o seu sentimento, e também sugeriram modificações no próprio retrato durante as sessões. Dessa forma, é importante vislumbrar a importância do seu trabalho, a fim de despertar a consciência da sociedade, né, por parte da sociedade que está diretamente ligada à origem da realidade em que se procura denunciar. Assim, algumas estratégias autorais, algumas estratégias de poética poderiam ser implementadas a fim de encurtar tais distâncias e garantir a eficiência do documental.
e então ela escolhe a cocriação como ferramenta de busca de sentido e completude do seu trabalho. Por si só, essa escolha já poderia nos levar a abordagens mais inovadoras, uma forma mais autêntica e justa e uma busca de senso de pertencimento e autonomia das comunidades. Água Morta, então, é um projeto que envolve a natureza e a magnitude dos custos, das perdas materiais e imateriais na produção de energia elétrica. Nessa imagem, por exemplo, de Delciene Maria das Graças, mãe e filha escolheram a Ilha do Caju, que atualmente está submersa pela barragem de Belo Monte. Uma delas escolhe o caju como símbolo e outra um monte de areia, e ambas, próximas ao solo, contrastam com a aridez e a falta de vida no local. Toda a imagem desempenha um papel vital na comunicação por sua linguagem direta e uma poderosa ferramenta de transmitir mensagens e provocar mudanças. Podemos notar, então, que esse hibridismo, essa sinergia na obra da fotógrafa, é representada de uma forma muito natural em sua poética visual, que busca retratar as histórias pessoais e narrativas humanas daqueles que são afetados pelo capitalismo. Porém, ela abre espaço para as expressões próprias das comunidades ribeirinhas, mostrando-lhes que é possível representar o seu mundo e suas experiências, por meio das imagens que produzem. Essa segunda foto, de Jeovan Martins, há também a predominância de linhas verticais entrecruzadas com linhas horizontais, cores mais frias, um rio de cor escura que acabou por englobar uma grande árvore, mas também a porta que foi escolhida como objeto. A porta que não mais se abre, uma caminhada que fica mais difícil, e a vida que está submersa e suplicando para viver. Apesar de ainda haver uma assimetria de papéis entre fotógrafo e fotografado, Marilene Ribeiro consegue demonstrar de uma forma mais profunda essa realidade que antes era inacessível. E de acordo com a própria fotógrafa, sua intenção ao mergulhar nas águas era entender melhor os impactos que as hidrelétricas têm causado no ambiente e nas comunidades. Ela acredita que esses impactos, muitas vezes imateriais, não são representados por dados objetivos. E relata também, quando estava fazendo suas incursões de barco, que o barulho das corredeiras desaparece e a paisagem ecoa um silêncio vazio. Não há vida perceptível nem acima e nem abaixo. A paisagem desértica, resultante de um alagamento, cobre tudo: a identidade, o pertencimento, memórias, legados e culturas dos ribeirinhos. É um deserto cheio de água, é uma água morta. E a coerência de toda a carreira de Marilene Ribeiro é muito impressionante. Vários de seus trabalhos têm temáticas ambientais, e esse foi escolhido por sintetizar de uma forma mais profunda toda a sua carreira voltada às questões ambientais. E, de certa forma, ele sintetiza também grandes pilares do seu trabalho: a criação em união da realidade e denúncia. É isso, muito obrigada.